esse aluno já fez mais de 100 mil em apenas 21 dias. É importante você observar que existem 3 tetos de escala. Eu vou passar para ele quais são os 3 tetos de escala, mas antes disso, eu tenho que analisar os anúncios para poder identificar quais são as melhores estratégias. Então agora você vai ter acesso a um trecho do corte das minhas mentorias que eu ensino às pessoas do zero a mais de 100 mil. Acompanhe o vídeo, que a minha intenção é gerar resultado para o maior número de pessoas e você pode ser o próximo. Boa noite, Aécio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ô, Aécio, a gente conversou na sexta-feira, né, pela última vez. Você tinha me orientado a testar mais criativos. Você fez uma análise do meu gerenciador ali. Aí, como eu não tinha nada preparado, eu só ia fazer os criativos na sexta-feira. Por minha conta, resolvi lançar um CBO de R$300 na sexta, para rodar no sábado, na estrutura 151. Desculpa, só para mim ver se eu entendi correto, a estrutura foi 151? Isso. Tá, pode continuar. As métricas realmente não estavam boas, você identificou isso. Enfim, onde eu quero chegar? Esse CBO, ele fez até agora 6 vendas. Então, assim, está com ROI de 3,8. Hoje ele fez 3 vendas, tal. Na segunda-feira que não vende, né? Eu assim, me surpreendi. Você lembra que eu falava segunda-feira Lembro. e hoje realmente não vendia, e hoje fizeram 6 vendas assim dos 3 criativos. Essas 6 vendas foram no CBO ou foram em campanhas diferentes? As 6 vendas de hoje foram em campanhas diferentes. Eu vou compartilhar aqui, que eu acho que fica mais fácil também de eu te explicar, e você... Esse CBO foi o que eu coloquei aqui, ó, do dia 6, que é sábado, até hoje. Então, você está marcando 7 aqui, na verdade, mas não são 7, não é porque teve um upsell e upsell registra. Tá. Beleza. Assim, eu estou com o ROI de 3,79, então, assim, bem positivo. Aí eu testei os criativos de sábado no domingo, que é o meu melhor dia. Eu fiz 6 criativos no sábado, testei no melhor dia. Eu tive métricas muito boas em alguns deles. Aí eu testei na estrutura 132. Aí eles tiveram, por exemplo, tá vendo? Um CTR desse aqui é excelente, né? Esse aqui e Esse foi o que você utilizou, esses 2 que passaram no teste para depois escalar com eles? Eu não utilizei, sabe por quê? Eu testei no melhor dia, que foi domingo, e eles não venderam. E hoje costuma ser um dia ruim. Então eu falei, cara, não vou queimar ele agora, vou jogar ele para amanhã, que é terça. Mas aí, só para confirmar, amanhã, como é o melhor dia, aí você vai utilizar esses 2 que ficaram com a melhor CTR e o melhor CPC para ver se eles vendem, correto? Exato. Tá, correto. Esse teste é isso aí, tá? Bom. Beleza. Agora vamos voltar aqui nesse criativo, que eu ainda estou acreditando nele por esses fatos, sabe? Que aconteceram. E eu queria, né, obviamente, te ouvir, porque assim, as métricas no CBO melhoraram, tá vendo? Elas estavam bem ruins, agora ela está com 5,88, 4,56. Por mais que é desleal a gente pegar uma variável maior de ABO com só uma de CBO, mas a gente tem que olhar para os números. Então, olhando para todas as que estão em ABO, a média está 5,77 o custo por clique, o outro 10, 5, 10, 4, 4, 3. Então, elas acabaram girando ali, se a gente for calcular a média, em torno de 5. Aí, quando você faz o CBO, que o CBO é o Facebook no controle, e a média que prevalece é o do CPC, que vende com lucro, que foi o de 5, e ele começa a achar uma fatia de público que sai venda, esse é um formato de campanha ideal para a gente vender no automático por mais tempo, que é até uma das coisas que geralmente eu falo. Quando a gente quer deixar o Facebook no controle, CBO dando bom, a gente pode manter ela por mais tempo. Aí entra dentro dessa, porque a gente vai ver como é que tá em cada conjunto. No CBO, que é a primeira de cima, são 5. Aí de 5, quantos saíram venda? Vai lá no início, foram 2. Não, foram 3. Isso é bom. Uma porcentagem de 60% dos conjuntos, se a gente leva em consideração que cada conjunto seria 20% de 100%, então 60% acima da média. E acima da média, nessa formato de campanha que é CBO, é muito bom, vale a pena manter ela. Tá. E você acha, assim, que vale a pena aumentar o orçamento desse CBO para ver se ele traz mais vendas, ou o melhor deixar ele quietinho?
Eu acho melhor esse daí deixar ele quieto. O que você pode fazer é uma outra CBO com outros criativos que venderam, que você já tem validado, para ver se também vai vender bem. Tá. Aí, isso aconteceu no sábado. Aí, do domingo, que é o meu melhor dia, cresci o olho e mandei um CBO de 1.500, 5 vezes mais. E aí, fez 2 vendas pela manhã. E assim, o meu cálculo era o seguinte, eu vou fazer 5 vezes mais. Então, se eu tiver 6, 7, 8 vendas, tá bom. Pensei isso. Logo pela manhã fez 2 vendas, mas não saiu mais. No final do dia, eu fiquei praticamente, assim, levemente negativo, tá? E aí, eu desliguei o CBO. Deixei esse ligado. Isso talvez seja um indício assim que talvez esse criativo não aguenta uma escala maior, é melhor trabalhar com ele ali numa zona mais baixa. Agora chegou o momento mais importante. Eu vou te explicar quais são os 3 tetos de escala. Depois eu vou voltar para comentar sobre esses 3 tetos de escala, mas é fundamental que você entenda para que você possa aplicar. E logo em seguida eu digo como é que funciona em cada nicho. Deixa teu gostei se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu gostei no vídeo. E inscreva-se no canal, porque eu quero que você venda muito, coloque dinheiro no bolso e sorriso no rosto. Existem 3 tetos de escala. Existe o teto da escala do criativo. Então pode ser que o criativo em si ele não chama mais atenção quando você coloca um orçamento maior e o teto de investimento que você coloca nele é menor. Até porque quando a gente roda mais criativo, a gente sempre encontra um que dá uma CTR alta mesmo escalando e que a gente consegue colocar mais orçamento e ele manter o lucro. Aí, primeira coisa que a gente encontra o teto é no criativo. Segundo, é na parte do público, quando a gente não está utilizando o aberto e a gente está utilizando segmentações, se chegou ali no limite, por conta desse limite a gente não consegue. Terceiro, caso não tenha o criativo limitando e nem o público, é a demanda da área. Então, se existe uma demanda X por dia e você coloca um orçamento muito acima dessa demanda, aí você acaba ficando no negativo. E aí, o que eu acredito sempre ser seguro, e por isso eu recomendo, porque quando a gente fala de probabilidade de dar bom, se você já tem uma média de orçamento que fica no lucro, ter uma nova campanha dentro desse orçamento, vendendo novamente, e isso se você quer priorizar por mais dias, ficar no lucro, por mais dias no positivo. Que aí de uma forma bem didática, vamos supor, nessa daí você colocou uma média de 300 no dia, e aí agora você pode fazer uma outra com mais 300 no dia. As duas estão vendendo bem, é melhor fazer essa ação, para depois, quando você tiver mais dinheiro para queimar, você talvez sair de uma de 300 para ir agora no dia para uma 3.000 já no dia. Mas por que dessa resposta? Vamos levar em consideração, se mais orçamento entrega para mais pessoas, por que eu colocaria menos? Porque se por acaso, em um dia, vamos supor, vendeu muito bem hoje, com orçamento de R$300, eu fiquei com bom lucro, ficou muito no positivo. Se amanhã ele não vende tão bem, só ficou no 0 a 0, eu ainda posso manter essa campanha por ela não estar com orçamento muito alto. E quando a gente muda muito o orçamento, se no primeiro dia já ficou ali um pouco no negativo, já é um risco maior a gente manter no segundo dia. Pode ser que no segundo dia venda mais, pode ser que sim, mas a gente precisa que ela todos os dias esteja se mantendo ali com lucro para ser viável a continuação da campanha. Não, legal, beleza. Ela aqui, ó. Esse aqui é o 1.5, tô 162. Mas o bom é que pelo menos ela aconteceu de manhã, as vendas, e aí eu fiquei tranquilo, que eu falei, beleza, o teste tá pago, vamos dizer assim. Aí, só para confirmar, são os mesmos criativos do CBO de cima, né? Isso, esse que eu indiquei aqui, sim. Esses outros aqui tem variações, tá? Então, tá, aí são os mesmos criativos. Aí esses outros que estão vendendo, você pode pegar alguns desses criativos para fazer mais um formato CBO com esses. O que eu tenho percebido é o seguinte, ele tá morrendo, sabe? Nesse que fez o 100K. Eu tenho impressão, mas eu não testei o CBO nele. Porque assim, eu já desliguei quase todas as campanhas, só tem 2 conjuntos que estão sobrevivendo ainda. Quais são as campanhas que tu usou o criativo para fazer 100K? A que eu fiz 100K é essa aqui, ó. Essas duas aqui. Tá, essas duas ABO. Então o que tu utilizou no CBO foi um criativo novo? Foi um criativo novo. Tá, e esses outros de cima, esses outros que estão ABO, tu já fez CBO com eles ou não?
Esses de cima aqui são o ABO, tudo que tem CR62 são lançamentos de campanhas em ABO com 10-1 e eu fazendo a garimpagem do que estava vendendo. E esse 61 é um outro criativo também, um teste de criativo que fez venda e está resistindo aqui também, mas em menor escala. Tá, tô vendo que o 61, em específico, a conversão dele tá um pouco menor, não então rodou ainda o CBO, mas esse 61, se você fizer mais teste com ele CBO, no caso o primeiro teste com ele CBO, porque nunca foi feito ainda com ele, e ele performar melhor do que o ABO, você deixa ele rodando. Beleza, eu vou fazer isso aí. E no 62, eu vou fazer um outro CBO para rodar amanhã no 51 com 300. E você acha que eu lanço também, se eu tiver orçamento aqui, mais ABO 1.10.1 para ver se consigo pescar mais alguma coisinha? Ou não é bom testar o CBO com o ABO junto? Não tem nenhum problema testar o ABO com o CBO junto, apenas levando em consideração os 3 tetos de escala, às vezes é por conta do criativo. Então, se você está com outro criativo, tudo bem, pode fazer isso. Às vezes é por conta do público. Se você não está anunciando para segmentação, está público aberto, pode. E às vezes existe a limitação da oferta. Aí vamos levar em consideração o seguinte: se você fizer mais 10 conjuntos e o teto for por conta do produto, aumenta a probabilidade de ficar ruim. Aí você poderia fazer em um nível menor esses outros com orçamento menor, poderia ser 5 conjuntos, só para você ter mais ali rodando e poder encontrar mais uma fatia que vende. Mas só para reduzir essa probabilidade de você jogar mais orçamento e no final do dia ficar ruim. Para priorizar sempre os padrões de ação, garantir o máximo de resultado. Que até mesmo você espera essa ação para fazer depois, se só sobe o CBO e deixa para subir o ABO depois, é melhor. Então, como você viu no vídeo, existe o teto de escala do criativo, do público e a demanda em si que existe. Mas todo nicho tem um teto diferente. O que é que eu aconselho? Você vai aumentando o orçamento que você está investindo. Você pode ir aumentando a cada 30% para você descobrir qual é o seu teto de orçamento. Depois, uma das outras formas de você aumentar a quantidade de vendas é você tendo mais anúncios, tendo funil onde as pessoas conseguem entrar nesse funil de anúncio e comprar depois. E essas são outras estratégias que eu ensino aqui, ó. Então toca aqui nessa playlist que tem várias estratégias que você pode estar fazendo também, ó. Muito dinheiro com os anúncios no Facebook Ads. Toca aqui nessa playlist e assiste.